Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 31. A gente está na página 81 do livro. Bezat Hashem, a gente vai começar hoje um assunto novo, que é o assunto de Netilat Yadayim para comidas que são mergulhadas num dos 7 líquidos. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, que a halakha é que a gente, quando vai comer alguma comida, mesmo que não é pão, então a gente falou antes, Chachamim instituíram Netilat Yadayim quando a pessoa vai comer pão. Mas se ele vai comer uma outra comida, mas que ela, comendo ela molhada, mergulhada, úmida, com um dos 7 líquidos que transmitem a tumá, então ele também tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim. E agora, daqui até o final do Siman, 158, a gente vai falar justamente sobre as leis de fazer Netilat Yadayim, sobre essas comidas. Então, tudo começa na Gemara em Masechet Psachim. A Gemara em Masechet Psachim faz quando a pessoa vai comer uma comida mergulhada num dos 7 líquidos que transmitem tumá, então ele precisa fazer, antes disso, Netilat Yadayim. Sim, a Gemara traz em Masechet Psachim, e esse até é o que a gente faz no Seder de Pesach, que a gente lava as mãos antes de comer o carpaz mergulhado na água com sal. Então, quais são os 7 líquidos que transmitem tumá? Então, nossos sábios trazem que um acrônimo para lembrar dos 7 líquidos, Yad Shachat Dam. Só que, para a gente lembrar em português, o acrônimo em português é fácil de lembrar, é Vamos Lá. O que é Vamos Lá? V de vinho, A de azeite, M de mel, O de orvalho, S de sangue, L de leite, A de água. Então, esses 7 líquidos são os líquidos que, Halakha Moshe Sinai, são os líquidos que transmitem tumá, são os líquidos também que a gente falou sobre leachshir para lekabel tumá. Uma vez que a comida entrou em contato com esses líquidos, ela fica apta para receber tumá, e esses líquidos, quando uma pessoa também encosta neles, eles ficam tmeim e transmitem a tumá para outras coisas. E aí, por isso, nossos sábios instituíram que, ou pelo menos de acordo com o Rashi, depois a gente vai ver, assim, agora atrás, em Masechet Psachim, que quando a pessoa vai comer uma comida mergulhada num dos 7 líquidos, ele precisa fazer Netilat Yadayim. E aí o Rashi explica que é mamash igual a obrigação de Netilat Yadayim. Quer dizer, o motivo disso é que nesses líquidos tem uma halakha. As mãos, a gente falou que nossos sábios instituíram que as mãos são tmeim. Já que a mão encosta em qualquer coisa, as mãos são tmeim. Só que são impuras. O nível de tumá da nossa mão é sheni letumá. É o 2º grau de impureza. Agora, quando uma mão encosta numa comida comum, ela não deixa ela tmear. Porque a halakha é que em comidas comuns, sheni eino ose shlishi, o grau número 2, quando encosta numa coisa, não transforma ela em número 3. Então, fica ali. Só que tem duas coisas que tem aqui. Quando a mão encosta na trumá, ou em alimentos que são usados no Beit HaMikdash, nos Kodashim, nos sacrifícios, aí sim o grau 2 faz grau 3 e às vezes até grau 4. Quer dizer, em trumá a gente tem tumá de nível de grau 3 e em Kodashim, nas Korbanot, a gente chega até o nível 4. Mas, então por isso, quando a nossa mão encosta numa fruta comum, ela não chega a invalidar ela. Porém, em relação a frutas comuns, frutas, verduras, uma comida que é mergulhada num dos 7 líquidos, nesses 7 líquidos eles têm uma peculiaridade, que nossos sábios instituíram que toda a pessoa que encosta, toda vez que um tamé encosta num desses líquidos, ele sobe para o nível 1 de impureza. Então, quer dizer, mesmo que a minha mão é nível 2, e nível 2, quando encosta em alguma coisa, teoricamente faria nível 3, se encostar num dos líquidos, ele vira nível 1. Então, de modo que, digamos, vou comer uma maçã mergulhada ali na água com sal. Então, na hora que a minha mão encosta na água com sal, a água com sal fica nível 1. E aí ela impurifica a maçã
para nível 2. Por mais que hoje em dia a gente não se cuida das leis de Tumá e Tahara, de acordo com o Rashi, essa Takaná é igual a Takaná de Netilat Yadayim para pão, que é por causa da Trumá, Chachamim instituíram que todo mundo faça Netilat Yadayim toda vez que eles forem comer pão. Então, de acordo com o Rashi, a mesma coisa é válida aqui. Que o quê? Toda vez que você for comer uma comida mergulhada ou úmida com desses 7 líquidos, é obrigação fazer Netilat Yadayim por causa da Trumá. Já que, às vezes, a pessoa poderia vir chegar a comer Trumá, então, por isso, nossos sábios instituíram que toda vez se faça Netilat Yadayim. Essa é a opinião do Rashi. Sim, o próprio Tosfot explica a opinião do Rashi. Porém, no Tosfot, a explicação dele mesmo, ali na Gemara em Psachim, é que o motivo do decreto é para ele não chegar a impurificar o próprio líquido. E aí quer dizer, por quê? Na hora que ele impurifica o líquido, ele vai comer o líquido. E se ele tomar o líquido também, ele pode acabar se impurificando. Então, quer dizer, ele vai acabar impurificando outras coisas que ele vai comer, etc. Então, por causa disso, fala o Tosfot, o motivo que eu precisaria fazer Netilat Yadayim é para não impurificar o líquido. E aí fala o Tosfot que tudo isso é válido na época da Gemara, quando eles se cuidavam das leis de pureza e impureza. Mas, de acordo com o nosso costume hoje em dia, que a gente já não se cuida mais dessas leis de impureza, porque está todo mundo impuro. Então, fala o Tosfot, hoje em dia não é necessário fazer essa takaná de Netilat Yadayim antes de comer comidas mergulhadas em líquidos ou úmidas com um desses 7 líquidos. Então, de acordo com o Tosfot, não tem essa necessidade. E aí, a gente até quiser fazer Netilat Yadayim, ele falou, se lavar a mão não tem problema nenhum, que é Latzet de Chová, de acordo com o Rashi, não tem problema nenhum, mas faça sem brachá. Muitos entendem do Tosfot que ele não precisa fazer, mas se você quiser fazer, faça sem brachá. Assim é a opinião do Tosfot. Agora, a grande maioria dos Rishonim concorda com o Rashi. Assim a gente tem o próprio Rashi, o Rosh, o Rambam, entre outros, mas a grande maioria dos Rishonim vai de acordo com o Rashi. Agora, o Shulchan Aruch, quando ele foi fixar a halakha, ele fez uma, como a gente vai falar, ele fez tipo uma média, quer dizer, uma média. A halakha é como o Rashi e a maioria dos Rishonim, que a pessoa tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim sobre essas bebidas. Por isso o Shulchan Aruch traz que toda vez que ele for consumir uma bebida que é mergulhada num desses 7 líquidos, que ele se preocupe em fazer Netilat Yadayim antes disso. Porém, em relação a brachá, e aí quer dizer, de acordo com o Rashi e a grande maioria dos Rishonim, já que isso é uma obrigação, ele teria que fazer isso com brachá. Porque, falou, é uma takaná dos nossos sábios, igual no Netilat Yadayim. Do mesmo jeito que para Netilat Yadayim a gente faz Asher que deixaram o Mizot HaVetzivah no Netilat Yadayim, mesmo que é só por causa da Trumá, aqui também deveria fazer a mesma brachá Asher que deixaram o Mizot HaVetzivah no Netilat Yadayim. Essa é a opinião do Rashi, do Rambam, do Rosh e a maioria dos Rishonim. Porém, o Shulchan Aruch traz que, já que os Tosafot discordam dessa obrigação, em relação a brachá, a gente fala, Safek, brachot, laquel. Para que eu vou mandar você fazer a brachá? Então, por isso, a halakha fala o Shulchan Aruch, é obrigação fazer esse Netilat Yadayim, porém a gente faz ele sem brachá. Assim a gente fica bem com o Rashi, que a gente fez Netilat Yadayim, e isso que a gente deixou de fazer a brachá, não é nenhum fim de mundo, porque brachot einam me'akevot. A brachá não impede você de cumprir a mitzvah. Então, isso que eu fiz a mitzvah sem ter feito a brachá, não se chama que eu deixei de fazer a mitzvah. Então, por isso fala o Shulchan Aruch, faça a mitzvah, mas não arrisca na brachá. Então, por isso, a brachá, a gente não faz a brachá de
al netilat yadayim, quando vai comer essas comidas. E aí, por isso, em Pesach, quando a gente vai comer, kadesh, urchatz, karpas, etc. Então, o urchatz, a primeira netilat yadayim que a gente faz de Pesach, a gente costuma fazer netilat yadayim sem brachá. Por quê? Seguindo o psak do Shulchan Aruch, que a halakha é conforme o Rashi, que a gente tem a obrigação de fazer netilat yadayim com todas as halachot, igualzinho netilat yadayim para pão, mas que a gente não faz brachá sobre essa netilat yadayim, já que o Tosfot fala que essa netilat yadayim não é obrigação, então a gente faz netilat yadayim sem brachá. Essa é a conclusão do Shulchan Aruch, assim fica a halakha, quer dizer, a pessoa tem a obrigação de fazer netilat yadayim. Os detalhes da halakha, quando, como, porquê, ele vai comer isso, aquilo, etc. Bezat Hashem, a gente agora está só na introdução. Quando a gente chegar nas halachot, amanhã, depois de amanhã, os próximos dias, a gente vai falar na prática como funciona, mas que a halakha é assim, que ele faz netilat yadayim, mas faz esse netilat yadayim sem brachá. Assim ele vai bem, de acordo com todos os Rishonim. Esse é exatamente o psak do Shulchan Aruch. Faz netilat yadayim, mas faz sem brachá. E aí, quer dizer, não vai entrar hoje tanto bem, não tanto bem. Essa é a opinião do Tosfot, mas a gente faz netilat yadayim, mas não arrisca fazer a brachá levatalá. Agora, muitos poskim levantam que hoje em dia muita gente acaba não cumprindo essa halakha. Então tem gente que escreve, olha, por que eles não cumprem essa halakha? Porque costumaram conforme o Tosfot, que não tem obrigação de fazer netilat yadayim. Como a gente falou antes, a obrigação, o Tosfot explica a Gemara, que a Gemara está falando só por causa das leis de Tumá e Tahara, que hoje em dia a gente não segue, então por isso falam esses poskim, hoje em dia não é obrigação. Já que hoje em dia não é obrigação, não precisa fazer. Porém, a maioria dos poskim fala que, Shalom, está escrito no Shulchan Aruch que precisa fazer. No fim das contas, como a gente falou antes, a grande maioria dos Rishonim explica conforme o Rashi, que isso é uma obrigação 100%. E, de acordo com a maioria dos Rishonim, deveria até fazer brachá. A gente falou, halakha é que não se faz brachá, mas é obrigação fazer essa netilat yadayim, até para cumprir a halakha que está escrita no Shulchan Aruch. Ele falou, muitas pessoas acabam não fazendo, sei lá, ou por ignorância, ou por acabar não se cuidando, já que se faz sem brachá, as pessoas acham que não tem tanta importância assim, mas está errado. A pessoa precisa se cuidar dessa halakha. E toda vez que ele for comer uma comida molhada, mergulhada, num desses 7 líquidos, ele precisa fazer netilat yadayim, como Bezat Hashem, quando a gente estudar nas halachot, a gente vai falar disso um pouco mais próximo. Matei Yosef, ele foi mais longe ainda. Matei Yosef vem e fala o seguinte, que se a pessoa despreza e não faz esse netilat yadayim antes de comer essas comidas mergulhadas num desses 7 líquidos, ele foi já considerado como uma pessoa que despreza netilat yadayim, que está escrito no Shulchan Aruch, aqueles castigos terríveis que a gente falou quando a gente estava falando na introdução de netilat yadayim, que a pessoa é arrancada desse mundo, que ela é excomungada, que traz pobreza para ela, etc. Porque ele falou, ele está desprezando a mitzvah de netilat yadayim. Assim o Matei Yosef escreve que se a pessoa despreza aqui a mitzvah de netilat yadayim, então todas as maldições que estava escrito ali sobre a pessoa que despreza netilat yadayim se aplica sobre essa pessoa. Assim é a opinião do Matei Yosef. O Ravad atrás que o Matei Yosef exagerou, até porque ele falou assim, é verdade que, de acordo com a maioria dos Rishonim, o Rashi, o Rambam, o Rosh, etc., ele estaria entrando nessa clara, mas no fim das contas tem uma opinião importante, que é a opinião do Tosfot, que fala que Bechal não tem obrigação. Então, se a pessoa despreza netilat yadayim, quer dizer que ele vai comer pão, que é obrigação para todo mundo. E aí ele não faz netilat yadayim, aí realmente todas essas maldições se aplicam a ele. Mas aqui que é um caso em que há machloket, fala, quem falou que tem todas essas maldições? Então ele falou, mas de qualquer maneira, como a gente falou, o Shulchan Aruch falou, halakha é como Rashi,
que ele precisa fazer esse Netilat Yadayim, e por mais que a gente falou que se faz esse Netilat Yadayim sem brachá, mas é importante a pessoa se cuidar para fazer isso bem feitinho. E aí o Tashbetz escreve que do mesmo jeito que Netilat Yadayim sobre o pão, está escrito ali todas as gulot, que a pessoa faz direito, traz isso brachá para a pessoa, como a gente falou, malei adecha mibirchotecha, malei adeno mibirchotecha, enche as nossas mãos das suas brachot, e etc. Então, do mesmo jeito que em relação a Netilat Yadayim, a gente falou que essa mitzvah tem o poder de trazer abundância e brachá para a pessoa, então escreve o Tashbetz que isso também se aplica nesse Netilat Yadayim aqui. E aí quer dizer, ele falou, olha, se para o lado ruim a gente viu como escreveram coisas que são tão graves em relação a Netilat Yadayim, e está escrito nos nossos sábios que sempre o lado bom é mais forte do que o lado ruim, então muito mais ainda que a pessoa precisa se cuidar em relação a essa mitzvah. Então, agora, Bezat Hashem, nos próximos dias a gente vai falar um pouco das halachot, de quando é obrigação a pessoa fazer Netilat Yadayim, mas resumindo o que a gente falou hoje, é que, de acordo com a halachá, é obrigação a pessoa fazer Netilat Yadayim sem brachá, toda vez que ele for comer alguma comida que é mergulhada ou ela ainda está úmida de um dos 7 líquidos. Quais são os 7 líquidos? De novo, vamos lá. Vinho, azeite, mel, orvalho, sangue, leite e água. Então, qualquer um desses 7 líquidos que a pessoa vai mergulhar a comida neles, ou, mesmo se não vai mergulhar, mas a comida está úmida de um desses 7 líquidos, ele vai comer ela úmida desses líquidos, ele tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim. Essa Netilat Yadayim, como a gente falou, se faz sem brachá, mas é obrigação que ele faça esse Netilat Yadayim. Então agora, Bezat Hashem, nos próximos dias, a gente vai entrar um pouquinho mais nas halachot, na prática, de quando é obrigação fazer esse tipo de Netilat Yadayim. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Chazak Baruch.